Olá pessoal, tudo bem? Brasília, capital federal, ela foi construída e inaugurada com base num discurso de superação do passado goiano, né? Então, o modernismo da cidade, ela, ela se sobrepôs à história, pelo menos do século XVIII, do território de Goiás. Então, esse discurso ele permanece ainda nos livros didáticos, né, distribuídos nas escolas do ensino público do Distrito Federal. Bom, já há algum tempo, pessoas, a sociedade civil organizada, alguns gestores públicos, instituições e pesquisadores, vêm procurando repensar, né, trazer uma reflexão no sentido de pensar a cidade de Brasília integrada ao passado do território goiano, né? A história ela não dá saltos, né, então, portanto, a Brasília não pode ser uma cidade que surgiu do nada. Ela não é uma cidade descontextualizada, distante de uma história, né, do ambiente cultural que existia aqui no território de Goiás. Então trago aqui nesse vídeo uma conversa com o professor Wagner Santana, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ele vai falar um pouco da sua trajetória na inserção do tema Patrimônio Cultural no ensino público do Distrito Federal e a gestão atual da Secretaria de Educação com o ensino do patrimônio cultural nas escolas. Até breve. Meu nome é Wagner de Faria Santana, eu sou professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Falar um pouco de educação patrimonial é resgatar um pouco até da história minha junto a essa temática. Eu sempre trabalhei com educação ambiental, mas no trabalho de educação ambiental o que me chamava a atenção era o fato da gente não mencionar a interação do homem com esse meio ambiente. E eu sempre me deparei com fatos históricos dentro da questão ambiental, pensando como é que era a vida dessas pessoas, como é que era a relação com esse ambiente. E isso me despertou o interesse. À época eu trabalhava em Sobradinho, numa sala de altas habilidades, e numa dessas atividades, a gente falando com as crianças sobre instrumentos medievais, uma dessas crianças me perguntou: nós não temos Idade Média no Brasil? Eu falei: não, mas a gente tem uma história. Ele falou: qual é a história? Como alunos de altas habilidades eles são muito curiosos, eu falei: eu vou pesquisar e te trazer. E nessa pesquisa a gente acabou descobrindo, com um outro professor que trabalhava comigo, um mapa das antigas fazendas daquela região. E a gente começou a identificar naquele mapa, eu, o professor e as crianças, que haviam marcas de estradas antigas naquela região. Aí, como professor, tive que pesquisar. E a gente começou a descobrir histórias que nós mesmos desconhecíamos sobre aquele ambiente. Nós descobrimos que em frente à escola onde trabalhávamos, em Sobradinho 2, havia um parque chamado Canela de Ema e que ali dentro passava uma estrada. Foi aí que nós começamos a pesquisar. O trabalho tomou um vulto tão grande que nós começamos a fazer caminhadas aos sábados. E para minha surpresa, os pais dessas crianças começaram a caminhar conosco, os tios, os avós, e eles queriam conhecer essas histórias também. E isso começou a me despertar essa ideia do que história é essa que essas pessoas não conhecem, quais as histórias que eles têm para contar. E para reforçar isso, ao final das caminhadas, quando a gente parava para tomar um suco que as famílias traziam, eles começaram a rememorar as histórias deles. Aí aquilo começou a chamar a atenção. Eu falei: poxa, a gente está descobrindo uma história e descobrindo outras histórias. Isso faz sentido porque as crianças começaram a se sentir parte daquele ambiente. Por quê? Numa dessas caminhadas, a gente questionou essas crianças. O que esse ambiente tem a ver com você? Que valor esse lugar tem para você? E a gente descobriu que eles não se sentiam pertencentes àquele local. E a conversa era sempre essa: nós estamos aqui porque ganhamos um lote, estamos aqui porque meu pai veio para cá,
E quando a gente puxava um pouquinho mais, a identidade que eles tinham eram dos avós, ou seja, aquela identidade mais ancestral da fazenda, de onde vieram. E isso despertou a nossa atenção. Como fazer com que aquele ambiente também fizesse parte da história delas. E a gente percebeu que esse trabalho, resgatando a história do local, começou a fazer sentido para as crianças. E quando a gente começou a ver que por aquelas estradas passavam tropeiros, passavam escravos, alguns ficavam, outros seguiam, outros voltavam, a gente começou a trazer para o presente e descobrir que a história continuava. Algumas daquelas crianças ficaram, outras foram, outras voltaram para suas terras, e a gente começou a fazer um paralelo com essas crianças e com as famílias deles. E a partir do momento que eles começaram a descobrir aquela história, eles começaram a se animar com aquele ambiente. Eles começaram a se sentir parte do ambiente, pertencentes a ele. Foi aí que a gente falou, poxa, descobrimos uma coisa interessante. Por conta desse trabalho, eu acabei indo trabalhar na sede da secretaria com projetos. E começamos a colocar nas reuniões a possibilidade de um trabalho de educação ambiental, ainda era assim que a gente entendia, mas com um foco voltado também para as questões da presença do homem nesse ambiente. É claro que já haviam estudos a esse respeito, mas nós queríamos criar algo que fosse mais nosso, mais do Distrito Federal. A parte é importante a gente salientar que nesse mesmo período nós começamos a descobrir isso na medida em que fomos trabalhando, já haviam vários outros grupos fazendo trabalhos semelhantes na área de educação patrimonial. Nós é que não conhecíamos bem, mas vale salientar trabalhos de muita relevância e que ainda hoje estão em atividade. Mas como a gente está falando do nosso caso específico, é importante frisar isso. Outra coisa interessante é que na secretaria, quando a gente falava de educação patrimonial, a gente não tinha esse nome, mas quando a gente falava de uma educação ambiental voltada para o homem, as pessoas diziam, não, já existe educação ambiental, já existe, é só você enfatizar mais essa faceta da presença do homem, mas ainda não era o suficiente. A gente entendia que a gente precisava aprofundar isso, a gente não entendia de que forma, mas precisávamos aprofundar. Esse trabalho interno foi tomando vulto, outras pessoas foram se agregando a ele, até que a gente conseguiu um contato com o IPHAN. E a gente não sabia exatamente se a gente seria bem recebido no IPHAN, porque era só uma ideia, e eu não conhecia educação patrimonial. Na época, a gente não tinha ainda o pendrive à disposição, o que a gente fez foi colocar todos os projetos dentro de uma pasta de papel, ficou uma coisa... Eu levei debaixo do braço à época, me lembro, e sentei com o IPHAN e disse, olha, nós estamos fazendo isso, eu e uma equipe maravilhosa lá na secretaria, vocês poderiam nos ajudar? A equipe do IPHAN prontamente nos recebeu e deu nome às coisas, e disse, o que vocês estão fazendo chama-se educação patrimonial. A gente já tinha uma vaga noção, mas eles foram dando nome às coisas. E eles disseram, olha, nós não temos nenhum documento assinado, mas nós vamos trabalhar com vocês. E até hoje eles estão conosco. Fato é que a partir daí o trabalho foi tomando vulto, e em 2016 nós conseguimos publicar a Portaria 265, que institui a Política de Educação Patrimonial na Secretaria de Educação. De lá para cá, o trabalho foi tomando um vulto que até nós ficamos surpresos, porque para além dos trabalhos de formação que a gente já fazia desde 2013, nós conseguimos atualmente, só para fazer um resumo, nós temos já agora um termo de cooperação assinado com o IPHAN, nós temos cursos de formação reconhecidos pela nossa Secretaria de Educação, nós temos parceria com a Secretaria de Cultura no projeto Parque Educador, nós damos formação para as equipes que trabalham no projeto Territórios Culturais com a Secretaria de Cultura. São ações de grande vulto que já atenderam milhares de crianças em 2 anos de existência apenas. Nós temos agora uma
parceria que está para sair com o Instituto BRB para publicação de materiais do IPHAN sobre educação patrimonial, ambiental e arte e educação. E o trabalho para os 60 anos de Brasília está sendo extremamente reconhecido pela rede pública, com o apoio da rede pública e com o apoio de parceiros como, por exemplo, o Parque Nacional, que nós também estamos aqui, temos termo de cooperação. E é um trabalho fantástico que tem crescido exponencialmente para a nossa surpresa e para a nossa felicidade. E perceber que esses alunos, que essas crianças, têm a oportunidade de aprender caminhando, aprender ouvindo histórias e contando as suas histórias. E uma coisa que nós prezamos muito é o tripé: memória, identidade, pertencimento. Quando a gente consegue mostrar para essas crianças, inseri-las nesse tripé, elas começam a entender que o ambiente não é de alguém, o ambiente é delas, elas fazem parte dele. E assim como os antepassados, como eu disse no começo dessa conversa, eles continuam passando, outros ficando, outros voltando, e eles entendem agora, a partir desses trabalhos, que essa terra é deles, que eles fazem parte da história dessa terra, e que assim no passado, como pessoas que por aqui passaram deixaram seus vestígios, eles também estão deixando a sua história, a sua marca. E o que a gente procura mostrar para eles é isso: que marca você vai deixar aqui na sua passagem ou na sua estada nesse local.